Boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, gente, ai cara, tanto tempo que eu não falo isso. Oi, meus queridos, já faz muito tempo desde o último vídeo. Vocês devem ter notado o meu sumiço, o longo sumiço do canal. Eu fiquei realmente um tempasso sem postar vídeo no canal, mas eu tive alguns motivos para isso. Eu não quero me alongar em tudo que aconteceu por eu ter ficado tanto tempo sem postar vídeo, porque senão esse vídeo vai. Esse introdução vai ter 1 hora. Então eu vou, depois que eu terminar esse vídeo aqui, vou lançar um post lá no canal explicando tudo certinho do meu sumiço, para vocês entenderem mais sobre o que aconteceu e o fato de eu ter desaparecido por tanto tempo. Mas o mais importante por agora é que hoje, gente, eu trago um vídeo do nosso querido Corey sobre o fim do caso da HBO, que aconteceu com ele, sobre aquele caso lá famoso do caso da HBO. Já vou me inscrever aqui. Vou deixar o like. Eu, inclusive, para comemorar isso, deixei até um comentáriozinho no final do vídeo aqui, um comentário para ajudar o engajamento do Core. Eu sei que esse vídeo fez muito sucesso, mas eu também queria fazer a minha parte, que é importante deixar um comentário nos vídeos para ajudar o vídeo a ser mandado mais pessoas. Pois bem, não quero enrolar muito, vamos direto pro vídeo. Eu só quero falar que eu vou ficar pausando um pouco durante o vídeo, então por favor não se incomode com isso, e vamos lá. Eu quero começar esse vídeo agradecendo a todo mundo, a todas as pessoas que estão aqui, que continuaram aqui, a todos os amigos, parceiros, pessoas que fizeram vídeos na época, todo mundo no geral. Principalmente a você que clicou nesse vídeo que está assistindo agora. E gostaria de pedir para que você assista o vídeo até o final. Assista esse vídeo até o final, tem muita coisa para conversar, então tem muita coisa para explicar, e eu peço que você assista, então, para você não perder nada do que está acontecendo. Teve coisas que eu não Precisa se preocupar, meu querido Core. Eu ficaria aqui até o final pra assistir você e entender mais sobre esse caso e mais sobre os desdobramentos desse processo que rolou em tudo. Entendeu? Eu tô contigo aqui. Vai tudo bem. Esse caso todo já foi resolvido. Ainda tem a dor de cabeça do todo o processo, mas vai ficar tudo bem, meu querido. Tá? Tamo com você aqui. Vamos continuar com o vídeo. podia falar na época, agora eu posso. Vou ter que falar e trazer a respeito do que aconteceu em 2023, que foi quando fui mencionado naquela série. Nós processamos a empresa que fez, nós processamos e nós vencemos. Hoje eu posso vir aqui dizer que eles foram condenados na justiça por eles terem tentado destruir a minha vida e a falta de responsabilidade que eles tiveram de me vincular a uma das maiores tragédias desse país, uma coisa que eu não tenho nada a ver. Então eu vou falar a respeito disso hoje, refrescando a memória de vocês. Ele vai explicar também, mas eu queria já explicar antes, que pra quem não sabe o que aconteceu, foi um caso na HBO que em 2023, como ele disse, teve um documentário sobre um caso que rolou no Brasil, que foi um massacre que rolou em Realengo lá em 2011, se eu não estou enganado, que rolou que um especialista, um famoso especialista, como vocês já devem saber, né? Aquele famoso especialista burro pra caralho, ele quis dar sua opinião sobre o caso e fez o quê? Falou merda. Como sempre, né? Esses especialistas que são chamados para apresentar uma coisa, para divulgar um tema, para falar sobre um tema, não sabe de porra nenhuma. É uma anta completa. Como esse cara que tá aparecendo aqui na tela, que vocês estão vendo. É um idiota completo, um desgraçado, porque ele não só falou merda pra caralho, como ele tentou destruir a vida do Corey. O que ele fez, pra mim, eu considero desumano. O que ele falou no comentário, cara, acusando o Corey de ter envolvimento com o caso, sendo que o canal do Corey foi criado em 2013, o caso foi em 2011. Porra, isso não tem nexo nenhum. Como é que um cara que vai num dos maiores streamings do país do mundo não pesquisa algo tão básico, fala tanta merda durante um documentário de sei lá quantas horas? Puta que pariu, não tinha ninguém pra revisar aquela porra? Caralho. Eu fico puto, cara, porque o Corey, ele não só teve o caso do nome dele citado, toda a treta que rolou com ele chegou a perder um parente, cara. Ele perdeu o pai dele por causa disso. Pô, isso, tem a noção quanto isso é preocupante pra cabeça dele, quanto isso ferra a cabeça de uma pessoa por algo que você não cometeu, te citaram aleatoriamente num caso que você não tem envolvimento algum. E você ainda acaba perdendo um ente querido seu, cara. Isso aí é de fuder a mente de uma pessoa. Loucura, cara. Pois bem, vamos continuar com a explicação do Core, que eu também já tô enrolando muito. Falta de costume com o canal. Vamos lá.
caso vocês não lembrem o que aconteceu há 3 anos atrás. Mais ou menos em meado de julho, ali, no começo ali de julho, a HBO Max, junto com uma produtora e junto com alguns convidados, mas principalmente um consultor educacional, eles acabaram fazendo uma série. E essa série é para relatar o que aconteceu. Pelos 2 primeiros episódios dessa série são documentais, na verdade os 4 episódios são todo um documentário. Mas os 2 primeiros episódios é uma dramatização da tragédia que aconteceu em Realengo. O que aconteceu lá foi, em 2011, no Rio de Janeiro, um cara, um monstro, completamente insano, uma pessoa terrível, fora das suas faculdades mentais, um monstro completamente sanguinário, bizarro, acabou entrando numa escola e entrou armado e ceifou a vida de algumas pessoas lá, alguns professores, mas principalmente crianças inocentes. Ele fez isso, depois ele ceifou a própria vida. E o que aconteceu foi o seguinte: a série, ela tenta dramatizar e faz até uma dramatização dos 2 primeiros episódios são isso, mas o 3º e o 4º episódio é tentando procurar justificativas, tentando procurar o que aconteceu, do porquê que algo assim acontece, porque algo assim rola, do porquê que algo desse jeito existe, como que um cara desse, né, aparece na nossa sociedade. E no meio desse episódio, uma parte específica, o tal consultor, ele chega e ele tá explicando de influências, da onde as crianças são aliciadas. E ele coloca o meu canal como exemplo. Ele fala que o meu canal eu vendo como se fosse para criança, mas não é para criança. Ele fala que ali é o paraíso dos aliciadores, é a porta de entrada. Como é que um cara... Eu fico puto, porque isso não só aconteceu com o Collor, como isso aconteceu também com o Goulart, outra vez. Sem ser o caso da HBO, foi o caso de uma emissora, que foi a Record, que fez outra merda com uma reportagem. Como é que os caras têm o culhão de... Porque isso pode destruir a vida de uma pessoa. Tem noção que tem gente que não vê o internet, não conhece o Corey, nunca viu o Corey na vida, e vê um caso na HBO de uma série de um cara citando ele envolvido num crime, pensa que isso pode destruir na vida de uma pessoa, como foi o caso do Goulart, com uma reportagem na Record, com um monte de gente foi lá no vídeo do Goulart xingar ele e ameaçar ele, o quanto isso é preocupante para a vida de uma pessoa. Como é que um cara não faz a pesquisa básica? Como é que um cara tem coragem de trazer o problema do crime que aconteceu lá para um influencer? Eu entendo você querer investigar uma situação. É intrigante o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu e qual foi o motivo por trás disso. Mas você querer culpar um cara que não tem nada a ver com o assunto, você querer jogar nas costas das pessoas sem querer entender certamente o acontecimento, o massacre lá na escola, cara, é desumano. Você não tem senso nenhum. Você não tem um caráter básico. Porque, porra, é tão simples de entender que não tem nada a ver um influencer fazer a pessoa querer cometer um massacre numa escola. Porra, isso não é básico de se pensar? Ah, um cara faz vídeo de jogo de terror. Ah, ele vai influenciar uma pessoa a cometer um massacre numa escola. Caralho! Que isso, cara? Isso é impressionante de se pensar que não é um pensamento burro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a mesma coisa dizer que jogo torna a pessoa violenta. Não! A pessoa é violenta porque ela já tem isso na cabeça. A pessoa já é maluquinha. A pessoa já tem um parafuso a menos. Você querer associar isso com jogo, querer associar isso com conteúdo, é você querer tapar o sol com a peneira, você querer explicação para algo básico. Seres humanos são loucos por natureza. Não são loucos por natureza. Tem pessoa que tem um cérebro um pouco maluquinho, não busca tratamento para a cabeça e acaba cometendo casos horríveis. Mas você querer jogar isso nas costas de uma pessoa, não se faz. Isso não é certo. Porra, eu fico feliz que pelo menos, no caso do Corey, o processo dele deu certo, ele se fudeu, o cara, o especialista lá que falou a merda. E é junto com a empresa, que a HBO tomou no cu também, porque um monte de gente cancelou a HBO, cancelou a assinatura nela, se ferrou monetariamente e também ficou queimada na internet e muito bem feito. Agora, vamos ver o resultado que deu de tudo isso. Eu vou tentar não pausar toda hora porque eu tô me enrolando muito falando, porque esse caso me revolta muito com isso. Mas vamos lá.
entrada para seu aliciamento, para que crianças sejam aliciadas e sejam, né, enfim, passando essas coisas, e que eu estaria em conluio com isso. O vídeo que ele coloca e tudo mais é distorcendo ele. Ele coloca um vídeo meu, ele fala meu nome, mostra meu rosto e ele fala, tá aqui uma das causas que surgem esse tipo de gente. E falando que a minha comunidade e o meu público tem essas pessoas e que eu estaria ali fazendo um lugar perfeito para isso acontecer. Quando me mandaram isso, eu fiquei completamente desacreditado. Não achei que algo assim pudesse ser real e que as pessoas estariam acreditando ainda. E o problema foi que eu tentei conversar na época com todos os envolvidos, mas ninguém me deu uma resposta. Eu tenho alguns contatos com a Warner, com a Discovery, com a HBO no caso, mas não me responderam e ficou por isso mesmo. O que aconteceu foi o seguinte, eu então entrei com um processo e depois eu fiz um vídeo me defendendo. Realengo, o que aconteceu lá foi em 2011. O meu canal, esse canal que vocês estão vendo aqui, ele surgiu em 2013. Eu não estava no YouTube na época, eu não fazia vídeo no YouTube na época, eu não tinha nem como eu ser qualquer tipo de influência para aquilo lá. E Five Nights at Freddy's surgiu em 2014. Não tem nem vínculo, não faz nem sentido esse negócio. E eu provei também naquele vídeo que eu tenho as opções do meu canal, que o meu conteúdo, no geral, não é feito para criança. Eu não coloco o meu conteúdo vinculado para crianças verem. Não é a minha intenção. Eu não coloco para criança assistir. Eu deixo todas as opções de que esse conteúdo não é para criança. Tá aviso bem grande no meu canal, que o meu canal não é para criança. Então, eu deixei sempre bem avisado e nós temos uma equipe de moderadores limpando qualquer tipo de coisa. Contatos que queiram colocar no WhatsApp, no Telegram ou qualquer outra rede. Nós proibimos e nós cortamos. Eu não faço nada desse tipo de coisa. Eu não tenho nenhum centro desses tipos de crimes. Eu não faço esse tipo de coisa. Então, na série não foi colocado absolutamente nada. O tal consultor, ele pegou o meu vídeo e ele deturpou o meu vídeo. O vídeo em questão é o vídeo da história de Five Nights at Freddy's, que eu tô explicando a história. Eu tô mostrando pras pessoas e falando, gente, a história de Five Nights at Freddy's é desse jeito. Eu não estou pegando e falando que é algo real. Nunca falei isso. E todos os momentos, e até naquele vídeo que eu me defendi, eu falo Five Nights at Freddy's é uma obra de ficção. Ele não tem embasamento em nada real. Até a tal teoria que ele tenta colocar, que ele até falou. Falando nesse caso do Five Nights at Freddy's, que tava falando da história, muita gente, ele vai falar isso até agora, muita gente tem a teoria que Five Nights at Freddy's surgiu no caso real de um cara que aconteceu lá nos Estados Unidos, que ele cometeu um crime na... Lembra aquela pizzaria que tem também uns bonecos, não lembro o nome exatamente dela, mas foi um cara que entrou lá, cometeu um crime, tirou a vida, infelizmente, de algumas pessoas e também tirou a própria vida depois. Esse caso foi uma teoria criada por um canal americano, que é o Mr. Theory, eu não lembro exatamente o nome dele. Eu vou botar a imagem do canal na tela. E foi uma teoria que ele criou. Não foi confirmado pelo criador. O FNAF, ele não confirmou isso. Ele nunca chegou a falar que isso era verdade. Não. É um caso que o cara criou a teoria se espalhou. O pessoal gostou da teoria e tomou como verdade. Mas não é verdade. Não foi isso. E o cara pegou isso do vídeo do Corey, que não tinha nada a ver com o caso, distorceu ainda mais para envolver com o massacre que rolou em 2011. Sendo que o canal do Corey não existia em 2011. Ele não fazia vídeo. Five Nights at Freddy's também tinha a ver com o caso. Lançou um ano depois. Lançou em 2014. Ou seja, não tem nexo nenhum pra você ligar as coisas. Depois ele ficou dobrando a aposta, né, nas redes sociais dele, falando que sim, é sim. O Scott Calton é um cara cristão. Ele respondeu até no Geeks Under Grace, dos Geeks Under Grace. Eu mostrei pras pessoas. Tem a própria palavra do criador falando de onde veio. Mas as pessoas não acreditam nem no próprio cara que criou o negócio. Ele fala, minha inspiração foi a crítica que falaram que é um animatrônico feio. As pessoas vão na teoria e falam que a teoria é maior do que o que o cara falou. E aí, esse consultor chega e fala isso numa série documentário, sem prova de nada, e aí minha vida foi completamente virada do avesso. Eu tive a vida arrebentada de tal jeito, eu não tinha vontade de sair da cama. A minha esposa que ficava forçando a fazer as coisas. Se não fosse ela, eu estaria parado. A minha mãe, a minha irmã. E principalmente a maior preocupação foi meu pai. Meu pai, ele brigava comigo, falando pra eu parar, pra eu desistir do canal, pra eu largar tudo, porque eu ia entrar num... Como que eu ia provar a minha inocência? Como que eu ia provar um bagulho que eu nunca fiz? Como que eu ia provar? Ainda mais as pessoas criando um monte de ilações, um monte de teorias e um monte de coisa que o cara só soltou
E aí nas redes dele, ele ficava dobrando a aposta, colocando prints falsas de coisas que eu nunca fiz, inventando histórias de lugares que eu nunca fui. Como que eu vou provar um bagulho que eu não fiz, mano? E essa foi uma das grandes preocupações do meu pai. Meu pai, ele ficou tão nervoso na época que semanas depois do que aconteceu, ele infartou e morreu. Não tem como recuperar a vida dele. Não tem como trazer ele de volta. Eu não tenho como chegar hoje e falar pra ele, pai, a gente venceu o processo. Eles foram condenados. Mas eu espero que onde ele esteja, que esteja ao lado de Jesus, eu falo, pai, a gente venceu. Demorou, mas a gente venceu. E eu fiz isso, eu processei, fui até o final e aguentei um monte de gente falando um monte de coisa, porque eu sei que eu nunca fiz nada dessa merda. E me acusaram de uma coisa que eu não fiz. Parceiros saíram fora, patrocinadores sumiram, amigos meus deixaram de falar comigo, pessoas que eu tinha uma amizade há anos na internet, simplesmente sumiram. E aí o que eu fico foi, por exemplo, amigos da minha vida pessoal, pessoal de Garça, falando, poxa, Cor, a gente sabe que você nunca fez nada disso. Pô, que absurdo que tá acontecendo. E aí que vem a força da internet. A galera viu tudo que aconteceu, viu a injustiça que foi e novamente querendo colocar videogames como algo ruim, videogames como algo terrível. Eu nunca falei isso aqui no canal diretamente, mas eu falo isso no pessoal. A internet, ela é importante por causa disso. A mídia tradicional falhou. Os veículos de comunicação falharam. Por quê? Você, na internet, tem dezenas de pessoas comentando um certo conteúdo. A verdade é mais fácil de se espalhar do que a mentira na internet. Do que no jornal. Porque o jornal, você pode comprar o jornalista, você pode fazer a matéria do jeito que você quer. Jornalista quer fazer a matéria sensacionalista dele para ele ganhar público. Se tu fizer isso na internet, tu vai se fuder. Olha o caso lá do cara do alienígena. O cara mentiu descaradamente sobre o caso do alienígena, tá se ferrando pelo caso da mentira dele. A justiça foi feita. Não precisou ele vir a público, desmentir o caso, não. As pessoas foram lá, descobriram isso e a verdade se propagou, que ele estava metendo um caô. O caso do Corey é a mesma coisa. O caso do Corey, por que todo mundo ficou do lado do Corey? Porque ele estava falando a verdade, ele está certo. A verdade se propaga muito mais fácil da mentira na internet. A mentira, ela é um acaso, ela não tem força para se propagar quanto a verdade. O cara que fez aquela porra com o Corey, ele tem uns prints dele acusando o Corey de ser pedófilo. Dos prints fake dele comentando, dizendo que o Corey é pedófilo. E esse cara, o que aconteceu? As verdades que ele estava dizendo não foram pra frente. Ele se fudeu. E muito bem feito. A HBO se ferrou. Ninguém ficou do lado da HBO. Porque quem estava falando a verdade era o Corey. O Corey é que tá certo nessa situação. A internet tem o poder de espalhar a verdade, a comunicação se mover. Por quê? Porque são várias frentes. Não existe uma frente só falando uma coisa, enquanto o outro lado escuta quieto. São dezenas de pessoas falando a mesma coisa. E quando dezenas de pessoas falam a mesma coisa, o que se propaga é a verdade. A mentira não tem poder para se propagar no mesmo nível da verdade. O caso do Corey, ele se propagou e ele foi provado como inocente, tanto no caso jurídico quanto no caso da questão da internet, porque ele está falando a verdade, ele está certo na situação. Por isso que o caso dele é tão importante de ser vídeos, ver posts, ver tudo sendo compartilhado, porque isso prova mais um fato. Esse fato de dizer que a internet é espalhador de fake news, espalhador de mentira, isso é, em verdade, isso é mentira. Olha o caso do Corey. Olha outros casos que aconteceu, outros casos que a verdade foi espalhada mais rápido que a mentira não teve força para se propagar. Quanto as pessoas precisam entender que você mentir não adianta, não importa o quanto você seja grande, meu amigo. Você mentir não vai fazer que a verdade não seja vista. Uma hora ou outra a verdade vai te pegar por trás. Lá ele, que papo é esse, boy? Pois bem, estamos vendo aqui, a história está sendo feita. Eu espero que esse caso sirva de lição para as pessoas entenderem que censurar a internet, dizer que a internet é que espalha mentira, é uma mentira. A verdade foi propagada por causa da internet. Isso que é importante, nós temos outros veículos de comunicação além da mídia tradicional. Ela só fala mentira, mas quem às vezes se paga bem, ela fala até verdade. Pois bem, vamos seguir aqui.
e videogames como se fossem os responsáveis por coisas terríveis dessa. Eu não consigo medir a dor que deve ser para aquelas famílias até hoje. Não só de Realengo, mas Suzano e outros lugares. De pessoas que você perdeu na mão de um monstro. E de uma pessoa que só quer fazer maldade. É algo absurdo, mano. O nível de coisas das pessoas perderem completamente o tato com a humanidade. Eu não consigo mensurar a dor. Hoje eu entendo um pouco ela. Por mais que não tenha sido a gente na época, eu em Garça, ajudando meu pai, e eu tava trabalhando em fábrica, vendo uma tragédia no Rio de Janeiro, anos depois, cai na minha cabeça. E novamente, foi totalmente deturpado na série. Eu estou explicando a história de um jogo. Eu não estou falando de coisas reais. É a história de um videogame. Mas enfim, pessoal, eu sei que é um gosto amargo, porque eu fiquei com esse negócio travado, porque eu sei que eu nunca fiz nada. Foi uma vergonha eu ter que me apresentar na delegacia, eu ter que ir, entrega dispositivo, eu e minha esposa, e eu tentando falar pro meu pai. Pai, tá tudo bem, a gente vai vencer. A gente ganhou a tutela de urgência. Pra quem não sabe, a gente venceu na primeira parte do processo, onde eles foram obrigados a colocar um aviso, né, das opiniões, das coisas e tudo mais que foram colocadas naquela série. Mas o problema é que o estrago já estava feito. As coisas que as pessoas começaram a acreditar, a minha vida sendo completamente revirada, as pessoas botando um alvo nas minhas costas. Eu recebi tantas ameaças naquela época, e até hoje às vezes recebo alguma outra. E cara, eu falo, mano, eu tava aqui fazendo vídeo contando história de jogo. É tipo, não faz sentido isso. Como que pulou pra um negócio pro outro? E eu, se fosse ainda sei lá, de outras coisas que a galera até é muito mais revoltada, sei lá, futebol, religião, política. Mas não, a história de um videogame, mano. Enfim, não tô querendo pontuar nada dessas coisas, só tô querendo dizer que foi terrível. E deturparam o meu trabalho e me botaram um alvo nas costas. E eu sinto que isso que meu pai ficou mais preocupado. Preocupação do que iria acontecer comigo. Preocupação do que iria rolar daqui pra frente. E vendo, e meu pai viu, isso foi duro de ver, o consultor dobrando a aposta. E eu falando pra ele, pai, eu vou ficar quieto, eu não posso, meus advogados não deixaram falar nada. Ainda bem que a internet me defendeu. E eu fico muito feliz e agradeço a todo mundo que fez vídeo, a todo mundo que mostrou as falcatruas, as coisas mentirosas, as palhaçadas, tudo. Eu agradeço por todos vocês. De verdade, muito obrigado mesmo. Eu sei que não é o bastante, que não vai trazer a vida do meu pai de volta, mas ele viu, ele, onde quer que ele esteja, eu tenho certeza que ele é muito grato, e eu também sou grato, e minha família também. Apesar de tudo que aconteceu, apesar de todas as coisas, sobrevivemos. E uma coisa que eu falei pra ele, eu falei, pai, eu não vou abaixar a cabeça, eu não fiz nada de errado. Eu não fiz nada de errado, eu não sou um criminoso, eu nunca fiz nada de errado dessa merda, e nada de errado de porra nenhuma. Eu não vou abaixar a cabeça por uma coisa que eu não fiz. Eu não vou desistir, eu não vou parar por uma coisa que eu não fiz. Eu não vou ver a galera me acusando de coisas que eu não fiz e que eu não sou e simplesmente falar, não, beleza, eu vou sumir. Não vou fazer isso, mano. Eu não fiz nada de errado. Mas passou. Depois eu vi que esse consultor sumiu, né? Pediu desculpas, falou algumas coisas lá, mas já foi. O estrago já estava feito. O que fica na minha cabeça agora, depois de todo esse tempo, que a gente teve que ir para uma segunda instância, porque eu tomei enfim, foi pessoas falando e tal. O que mais eu fico mal hoje é do tipo assim, caramba, mano. Tipo, como que a gente chegou nesse ponto? Como que hoje em dia as pessoas, elas perderam completamente o tato? E essas empresas muito grandes, elas não fizeram só comigo, já fizeram com outros influenciadores. Vocês vão lembrar de alguns. Cara, é pesado isso todo. Sinceramente, eu tô mal. Eu tô pensando em parar o vídeo aqui, meu irmão. Eu tô mal, realmente. O que ele tá dizendo aqui sobre a situação do pai dele, pô, eu fico muito triste, realmente. Porque, cara, um parente, alguém que não tinha nada a ver com o assunto, alguém que tava preocupado com o filho, de alguém tentar fazer alguma coisa com o filho dele. O cara teve um ataque cardíaco, o cara perdeu a vida por algo que envolveu na família dele. Qualquer pai que tem uma emocional com o filho, tipo, tem um carinho com o filho, conviveu com o filho, se preocupa com o filho. O filho volta da escola, se preocupa com ele, porque o mundo tem ficado em situação perigosa. Nós vivemos em um lugar perigoso, chamado Brasil, também chamado mundo. As coisas têm ficado cada vez mais perigosas. E é preocupante, você sempre tá alerta, você sempre fica nervoso quando seu filho não responde alguma coisa no celular, quando seu filho demora pra chegar em casa, entendeu? Seu filho vai sair pra algum canto, você fica nervoso, cara. Você fica ansioso. Imagina a situação do pai dele. Pessoas ameaçando o filho dele. O estresse que ele tava tendo, cara. Não é à toa que ele
infelizmente deixou esse plano terrestre. Eu espero, na realidade eu espero não, eu tenho certeza que ele está num lugar melhor, mesmo eu, sendo sincero, eu vou ser mais sério aqui. Eu não acredito em um paraíso. Eu sou ateu, pra quem não sabe. Eu não acredito em um lugar onde exista. Eu respeito quem acredita. Na minha opinião, você pode acreditar o que você quiser. Contanto que você não use disso pra forçar as pessoas a acreditar na mesma coisa que você força as pessoas a acreditar nisso. Pra mim, não tem problema nenhum. Você pode acreditar no que você quiser, cara. É direito seu. É direito seu como ser humano. Você pode acreditar no que você quiser. Isso é seu direito básico. Mas eu espero, pelo menos na minha ignorância, como uma pessoa que não tem religião, que ele esteja realmente num lugar melhor. Que ele esteja descansando em paz. Que a dor que ele teve naquele momento de preocupação com o filho dele esteja se apagando, esteja se acalmando. Que ele esteja já refletindo e pensando que o filho dele agora tá bem. Ele tem pessoas que apoiam ele, tem pessoas que gostam dele, pessoas que estão assistindo esse vídeo, já assistiram esse vídeo já tem um tempinho já, que agora entendem que o filho dele é a pessoa certa na ação, que ele sofreu tanto por causa desse caso, que agora ele vai ter a chance de descansar desse estresse momentâneo de ter perdido um parente, de ter sido ameaçado, de ter ficado um tempão sem sair da cama, porque é um caso que choca a pessoa fica devastada, né? Então eu espero realmente que o pai dele esteja vendo tudo isso com um sorriso no rosto. Ele esteja sorrindo e pensando que deu tudo certo no final. E é isso que eu tenho pra dizer. Cara, eu vou falar, eu não consigo mais ver esse vídeo. Eu sei que vocês estão vendo um bicho aqui que eu fiz um PNG do Corey. Do Corey não, do Golden Fred que eu fiz pro vídeo. Mas eu vou ser muito sincero, cara. Eu tô muito triste. Eu não tô bem, não. Esse caso me deixou com muita raiva. Eu tô realmente muito puto e muito triste. Porque eu sei que o pior já passou, o processo acabou. O Corey agora ele ganhou o processo. Mas eu ainda fico mal, cara. Porque eu me incomodo com essas coisas. Eu tenho coração mole, eu sou fraco, gente. Eu tenho coração fraco. Eu admito que eu tenho um coração mole. E eu, sinceramente, eu quero parar esse vídeo, porque eu não tô bem, não. Eu não sei se é a falta de tanto tempo que eu fiquei sem postar vídeo que me fez ficar mais emotivo com a volta de vídeos pro canal, ou se o caso do Corey, mesmo não tendo envolvendo a mim, eu não tenho envolvimento pessoal com o Corey, nem. Eu assisto os vídeos dele, é um youtuber que eu gosto muito, mas eu não tenho um envolvimento profundo com ele, nunca cheguei a conversar com ele pessoalmente. Pois bem, é um caso que eu fico mal. Eu fico mal e eu perdoo, gente. Eu sei que esse vídeo ele pode ter sido meio para baixo. Vocês estiveram esperando um vídeo melhor da volta do canal, voltando os vídeos, mas eu vou parar por aqui. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição para vocês verem o resto, porque eu sinceramente não consigo mais ver o resto desse vídeo, porque eu tô mal mesmo. Esse caso dói, cara. Esse caso me deixa muito triste. Eu fico realmente muito triste com esse caso todo. E eu preciso parar, porque se eu já tô assim, eu imagino o Corey como ficou depois de tudo isso. Botasse tudo pra fora nesse vídeo. Pois bem, eu vou parar por aqui. Quero agradecer muito a quem ficou até aqui. Peço perdão por não ter continuado com o vídeo, porque é isso. Eu não ficaria bem se eu continuasse com esse vídeo. Eu quero estar bem pra continuar postando vídeo. Editar esse vídeo, no caso, pra editar esse vídeo. Então, vamos lá. Eu vou parar por aqui. Um grande beijo no seu coração. Quero agradecer de novo quem ficou até aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!